porque é que a arquitetura se torna particularmente apta a desenvolver a partir dela projetos muito mais gerais de uma cultura global, digamos assim. E estou a pensar, enfim, entre outros projetos, aquilo que foi a Universidade de Arquitetura em Veneza, por exemplo, enfim, anos 70, por aí afora, que foi também um projeto não deste tipo, mas de qualquer das maneiras, que ultrapassou as fronteiras disciplinares, em muitas fronteiras disciplinares da arquitetura. Mas aqui, no que diz respeito à universidade, e este título é lindíssimo, The University is Now on Air, quer dizer, a ideia de uma universidade que está no ar, ou uma universidade aberta também, é, de algum modo, um pleonasmo, se pensarmos naquilo que foi o projeto da sociedade, da Universidade Moderna. Porque a Universidade Moderna foi concebida exatamente como qualquer coisa aberta. Ela era aberta por definição. E quando eu me estou a referir à Universidade Moderna, estou a pensar, evidentemente, na universidade fundada em Berlim pelos irmãos Humboldt, enfim, o Hegel e toda essa gente que participou, e que em 1808, 1809, fundaram a Universidade de Berlim, que é assim, o momento inaugural e, digamos, o modelo daquilo que nós podemos chamar a Universidade Moderna. E o que é que essa Universidade Moderna, o que é que ela tinha de especial? Evidentemente, era, quer dizer, ali concentrava-se todo o projeto histórico do Iluminismo, portanto, esse legado iluminista que pretendia, ou que supunha uma influência da cultura sobre a sociedade e de um progresso cultural das massas. Ora, é este projeto histórico enfim, este projeto histórico para a humanidade legado pelo Iluminismo, que evidentemente vai ter como última etapa, sua última estação, é precisamente estes projetos, estas experiências destas universidades abertas, com os meios que, entretanto, tinham sido postos à disposição, os meios as telecomunicações. Simplesmente nós podemos imaginar que quando esta universidade aberta vai para o ar, de certo modo, é o canto do cisne. É no momento em que a universidade, esse projeto moderno, utópico, já está a viver o seu estertor e nós não podemos hoje olhar para isto, quer dizer, olhamos nós hoje com uma certa melancolia ou com uma certa nostalgia, mas provavelmente os participantes e os atores deste projeto já estavam eles próprios impregnados de uma espécie de melancolia ou de uma impossibilidade daquilo que era o projeto que eles queriam realizar. Precisamos de enquadrar esta ideia de universidade em dois outros, portanto, num contexto em que existem dois outros fatores fundamentais que participam dessa integração da cultura na sociedade de acordo com o projeto do Iluminismo. O outro fator é o jornalismo. O jornalismo moderno nasce exatamente no mesmo momento em que nasce a Universidade Moderna. Aqui, no fundo, jornalismo e universidade cruzam-se, encontram-se, participam um do outro e são cúmplices nesta ideia que eu repito, é eminentemente iluminista, parece-me a mim. E a outra, para além do jornalismo, a ideia de portanto, como fator, o jornalismo, a universidade, isto fatores de integração da sociedade, da cultura, da socialização da cultura, que era ao mesmo tempo uma culturalização da sociedade, segundo o projeto iluminista. Eu penso no jornalismo, na universidade e na política. A política, no sentido também da política moderna, que tem o partido, a ideia de partido no seu centro e que é uma política de tipo ideológico. É muito difícil tentar fazer uma coisa que não seja uma interpretação da arquitetura muito estreita hoje em dia.
Não sei se agora fala um pouco da Rebel Architecture. Sim, do Rebel Pronto. Architecture. Rebel Architecture, para quem não conhece, foi uma série de documentários no canal de televisão internacional Al Jazeera English. E foi concebida na altura que eu trabalhava dentro da Al Jazeera, antes de me tornar freelancer. E a ideia do Rebel Architecture foi uma coisa que aconteceu muito por acaso, depois da crise económica, as crises económicas, devia dizer. A partir de 2008 havia uma proposta para fazer uma série chamada Rebel Economics. E a ideia da Rebel Economics era tentar explicar o que é que estava atrás dessas crises. E, entretanto, não conseguiram e a ideia morreu. Mas gostaram do título Rebel Economics. E nós, no Centro de Programas de Documentários, vieram e disseram, gostamos muito deste título, mas Rebel Economics não dá. Vocês que são da área da cultura podem ficar com Rebel e vão pensando o que é que vocês querem fazer. Nós queríamos muito fazer uma série de arquitetura. Então pegamos Rebel Architecture e dissemos, tem Rebel Architecture, ótimo, muito bom, adoramos, como é que vai ser? Não sabíamos, não tínhamos realmente ideia. O que foi engraçado do Rebel Architecture, começámos com este título e fomos procurando e buscando ideias e foi a partir daí que a ideia desta série foi se desenvolvendo. Al Jazeera, como um canal de televisão, é um projeto único. Há coisas que distinguem Al Jazeera de outros canais. Al Jazeera foi uma resposta a outros projetos mediáticos, tais como o CNN, o BBC World, que são canais internacionais, mas que são sempre produzidos desde o Norte, o Global North. E a ideia do Al Jazeera sempre foi uma coisa que veio do South, que veio do Sul e que tentou abordar este desequilíbrio de representação. E isto sempre tem sido, eu diria, o fator mais importante e o que realmente distingue Al Jazeera. As pessoas às vezes dizem que o jornalismo é melhor, no Al Jazeera não acho que seja diferente, propriamente dito, do que o BBC ou o CNN. Mas em termos de representação dos lugares e as pessoas que têm uma plataforma no Al Jazeera é muito diferente. E isso para dizer, o Rebel Architecture foi muito influenciado por essa ideia, a ideia de, a Rebel Architecture, onde é que vamos fazer esses documentários? E procuramos fazer nas Américas, África, Europa, Ásia, tentamos ver um pouco de tudo, tentamos trazer as nossas ideias sobre documentários observacionais para esse tema da arquitetura e estávamos realmente a procurar projetos que eram que tinham ideias políticas muito fortes ou sociais, um lado mais engajado. E como o Al Jazeera tem essa questão de autorrepresentação, ou seja, somos nós a nos representar, não estamos a ser representados, isto foi um fator que eu acho que é muito importante em termos de Rebel Architecture, porque nunca foram arquitetos, nunca seria um arquiteto inglês que foi para a Nigéria fazer uma escola na Nigéria. Seria o arquiteto nigeriano a fazer uma escola. Seria mais ou menos assim esta dinâmica. E isso foi uma coisa que definiu todos os episódios da série. Portanto, eu acho que, como disse, que não era possível este tipo de projeto hoje em dia no BBC, também acho que o que aconteceu na Al Jazeera em termos de Rebel Architecture também foi um produto deste momento único e uma combinação de dinâmicas que tornou possível este projeto. E finalmente chegamos àquilo que é, de facto, um dos aspectos mais interessantes do curso, que é o cruzamento entre uma determinada cultura arquitetónica que é mais ou menos estabelecida, que é mais ou menos identificável, que os vários comentam que o Tim Benton é que gostava do Corbusier e do Frank Lloyd Wright e, dos arquitetos estrela, sob o qual agora basta mudar os nomes e continuamos
mais ou menos com o mesmo discurso. O Álvaro Siza inaugura aqui uma exposição no próximo dia 14 também, o Frank Gehry, o Jean Nouvel, quem for, mas como é que, digamos, esse estrelato da arquitetura tem uma conexão direta com aquilo que é o cotidiano da população, com aquilo que é o cotidiano de quem vê aqueles programas. E a história dos objetos, como a fez o Adrian Forty, e a história, digamos, da Revolução Industrial, é o ponto de contacto que explica estas várias coisas. Ou seja, perceber como é que funcionam os sistemas elétricos na habitação e como é que a eletricidade transforma a maneira do habitar, permite perceber como é que a revolução ou outros equipamentos como o elevador ou o ar-condicionado ou outros, digamos, produtos da Revolução Industrial permitem-nos perceber como é que uma nova maneira de produção do mundo, uma nova forma de construção da sociedade transforma a nossa maneira de habitar. E o que é curioso é perceber é que é essa própria Revolução Industrial que permite e que dá sentido à difusão da educação a todos os níveis sociais ou a todos os quadrantes culturais da sociedade. Há uma questão relativamente a e sobretudo à construção da história da arquitetura e da relação entre o meio e a forma e aquilo que se está a comunicar. E é aquele momento em que o Nick Levinson comenta: então, mas arquitetura são edifícios estão parados, para que é que vocês querem fazer cinema? Nós queremos fazer cinema ou filme para nos movimentarmos dentro do edifício. E isso pressupõe uma outra percepção da história, uma outra maneira de pensar a história. Que a história não é a história dos estilos, mas é a história da experiência física, do habitar dos edifícios. E que só com essa nova experiência histórica, que só com esse novo entendimento do que é a construção, é que a população pode valorizar os bairros e os blocos de habitação moderna em que estavam a habitar. E isso é a tal junção entre uma certa, eu agora não ia dizer IKEA da arquitetura, uma certa ideia da arquitetura e um meio que era disponível e que estava disponível e que podia entrar pela casa das pessoas às 9 da manhã todos os sábados, não é? Para Rebel Architecture, estávamos a ver como é que aparece a arquitetura nos meios de comunicação social, como é que a arquitetura é representada e tratada tanto na televisão, também nas revistas, nos jornais. E o que se vê é que a arquitetura é interpretada de uma forma muito, muito estreita e muito limitada. Ou seja, é muito esta ideia do Star Architecture. Há muito foco nos arquitetos mais conhecidos, mas também a arquitetura é uma ótima coisa para vender, não é? Para vender lifestyle e para vender viagens, para vender produtos. Portanto, a arquitetura tende a servir, acaba por servir esta agenda. Nós já sabíamos que há muito mais a acontecer no mundo da arquitetura, muita produção de pensamento e muitas coisas mais interessantes do que isso, mas que não saiam na mídia. E isso era interessante, porque, de facto, o Rebel Architecture não era uma ideia diferente, mas não era muito ambicioso. E nós estávamos a trabalhar com orçamentos bastante pequenos, comparado com outros canais, e a produzir documentários de 25 minutos, meia hora, era muito pouco, era pouco tempo. E eu acho que aquele teve um impacto grande, precisamente porque era muito diferente do que qualquer outro programa de arquitetura, em qualquer outro canal. E esta ideia de universidade, este projeto luminista da universidade, realizava esta ideia utópica de uma Bildung que, digamos que
promovia uma relação da cultura como um todo. A cultura com o todo. Portanto, não era uma cultura especializada, não se tratava de, na universidade, formar funcionários, seja para o Estado, seja para o que for, mas de formar sujeitos. Em vez de funcionários, tratava-se de formar sujeitos, que é uma coisa completamente diferente. Portanto, hoje a ideia da universidade, evidentemente, e eu quando digo ideia de universidade, evidentemente estou a fazer referência a uma longa tradição bibliográfica sobre a universidade, em que este sintagma, a ideia de universidade, se repete. Desde o século XVIII até o século XX, até o século XXI, vão encontrar montes de livros que se chamam A Ideia da Universidade. Até existe um italiano um filósofo italiano que, para parodiar esta questão, esta frase feita, a ideia de universidade, e para fazer um diagnóstico da universidade moderna, escreveu um IKEA de Università. IKEA, a empresa de móveis. Portanto, a universidade que funciona, que seria a universidade de hoje, que se forneceria também por módulos que nós iríamos arranjando à nossa maneira, e seria o faça você mesmo a sua universidade. Mais ou menos era esse o modelo. E, portanto, esse projeto histórico da universidade, eminentemente moderno e eminentemente iluminista, a que corresponde este projeto de uma maneira eminente e, ao mesmo tempo, no momento em que já existe uma espécie de desencantamento tanto da universidade como do saber que é suposto ela promover, realizar, etc., e que corresponde também à ideia de criação de um espaço público alargado, porque, evidentemente, repara, aqui tanto a política como o jornalismo como a universidade, segundo este modelo, o que é que pretendem criar? Um espaço público alargado. Mas um espaço público alargado onde, digamos, há uma verticalidade em que a alta cultura, portanto, são as pessoas cá de baixo que têm que aceder à alta cultura, e não o contrário. Nós hoje percebemos que a ideia de espaço público alargou-se, mas, digamos, a seta, em vez de ser de baixo para cima, é de cima para baixo. Inverteu-se o sentido da seta. O espaço público pode ter ficado alargado, mas não é a mesma coisa, não é o projeto iluminista que foi realizado. Porque a arquitetura, mais uma vez, era qualquer coisa a partir do qual tudo o resto se pode manifestar. A vida urbana, a cultura, o todo da cultura, digamos assim, a cultura era uma espécie de lugar, o sintoma privilegiado da cultura. É o sintoma, a arquitetura como sintoma. E parece-me que essa ideia da arquitetura como sintoma também está muitas vezes presente aqui nas intervenções, nas entrevistas, nos filmes e nos entrevistados do filme. E o que eu acho muito interessante ao olhar para o A305 é o facto de eles terem em mente um determinado quadro social, um determinado contexto cultural extremamente definido. As mulheres dos caministas de longo curso inglesas, a morar nos bairros que estavam a ser modernos, que estavam a ser ameaçados de demolição, e quando a internet dissolve essa configuração cultural de uma determinada área, de uma determinada região, as ambições passam a ser muito diferentes. Não é? E é preciso inventar um projeto e ter uma ideia de transformação que não se circunscreva a um determinado quadro. E aí acho extremamente interessante o trabalho da Rebel Architecture e aquilo que já tinhas comentado também da Al Jazeera, que é efetivamente um projeto ideológico, quase, de mudar a visão do mundo que é extremamente dominada pelos centros de produção de cultura
do norte já bastante estabilizados ao longo de bastantes anos. Não sei. Na verdade, tenho uma pergunta que queria fazer-vos aqui, que é uma coisa que me deixa um pouco... como é que eu posso dizer? Pronto, vou fazer só a pergunta, melhor. Não temos as vozes das pessoas que estudaram esses cursos. E queria saber se isso está contemplado na exposição ou não existe esta... Porque é uma parte da documentação incompleta, não é? Neste sentido, fiquei só curiosa. A razão é muito prática, infelizmente. A Universidade Aberta não cede, não mostra a informação dos alunos. Diz que os alunos têm direito à privacidade, eles não divulgam a informação dos alunos. Portanto, centralmente eu não consigo chegar à informação dos alunos. Consigo chegar o que aparece na exposição, eu consegui ter uma lista dos relatórios que os alunos fizeram para este curso. Os alunos, para concluir este curso, tinham que fazer um projeto de investigação sobre um edifício moderno, idealmente, que eles pudessem visitar, que eles fossem capazes de consultar fontes primárias, não é? E enviavam isso. E, no fundo, eu fiz um mapa com estes sítios todos. Tenho uma página com estes relatórios todos. Eu consigo ter esta informação, mas não consigo depois passar daqui para dizer vou encontrar um aluno, vou encontrar outro. Não é? As vozes dos alunos aparecem. Eu consegui, à socapa, portanto isto off the record, não estou a dizer isto, consegui mandar um emissário muito charmoso que conseguiu digitalizar uns quantos relatórios de projeto que estão depositados na biblioteca do RIBA, do Royal Institute of British Architects, e vou tentar pelo menos 5 ou 6 relatórios ter uma espécie de fotocópia, ter um dossiê onde é possível perceber um bocadinho, porque há partes... Há relatórios deste curso que tentaram proteger edifícios e fizeram os edifícios durar mais 10 anos antes de chegar ao camartelo, ou o relatório de Quarry Hill é fantástico. É fantástico, ou seja, é a ruína da modernidade. Estão a matar um edifício moderno